Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Lá diz assim: todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento eram sombra das riquezas futuras. Ou seja, tudo que aconteceu no Antigo Testamento simbolizava a vinda de Jesus Cristo, falava da vinda de Jesus. Todo judeu no Antigo Testamento, quando eles guardavam o dia de sábado, eles estavam dando testemunho que eles esperavam a vinda de Jesus. Porque Jesus, ele é o sábado. Jesus, ele é o sétimo Espírito de Deus, a palavra de Deus. Por isso que os judeus guardavam o sábado. Eles estavam esperando a vinda de Jesus, era um símbolo. Quando Jesus veio, cumpriu essa profecia. E isso Jesus confirma aqui, ó. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 8. E Jesus fala assim, ó: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então o sábado simbolizava a vinda de Jesus Cristo. Depois que Jesus veio, não precisa de você guardar sábado. Hoje, quando você invoca o nome de Jesus, você já está guardando o sábado. E Jesus, ele é a palavra de Deus, tenho que lembrar disso. E olha o que Jesus diz aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Ou seja, ser cristão é obedecer os mandamentos de Jesus Cristo. Se você não obedece os mandamentos, você não é cristão. Que o maior mandamento que existe é o amor. Entendeu? E Jesus, ele é a palavra de Deus. Então, quando você obedece os mandamentos de Jesus Cristo, a sua doutrina, você está provando que você ama a sua vida e que você ama o teu próximo. Então, o cristão verdadeiro é só quem obedece os mandamentos e a doutrina. A segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Lá diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Entendeu? Toda pessoa que não obedece os mandamentos de Jesus Cristo não tem a Deus. E quando você vai no livro de Coríntios, livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Olha o que diz aqui, ó. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Ou seja, o maior mandamento que existe é o amor. Entendeu? Então, e o amor é exatamente você obedecer os mandamentos. Se você obedecer os mandamentos e a doutrina de Cristo, você prova que você verdadeiramente ama. Porque Jesus é a palavra de Deus, é Ele que salva. É só através dos mandamentos e da doutrina de Cristo que a gente somos salvos. Entendeu? E olha o que Jesus diz aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. Jesus diz, ó: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, a única forma de permanecer dentro do amor de Deus é obedecendo os mandamentos e a doutrina. Não tem outro caminho. Toda pessoa que diz que é cristão e não obedece é falso. E se é falso é do diabo, porque não existe 3 caminhos, só existe 2. Ser cristão é obedecer os mandamentos e a doutrina. Quando você diz que é cristão e não obedece, automaticamente você é falso, você está mentindo. E se está mentindo, já está do lado do diabo, porque Satanás é o pai da mentira. E Jesus continua dizendo aqui, ó, em João capítulo 15, versículo 14. Jesus diz assim, ó: vós sereis meus amigos, se fizer do que eu vos mando. Então, amar a Deus, amar a sua própria vida e o teu próximo é obedecer os mandamentos e a doutrina de Cristo. Qualquer pessoa que diz que é cristão e não obedece isso e ensina ao contrário, é o anticristo, é o diabo, irmão. Vigiai e orai.